E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente mergulha de cabeça em um assunto que tá dando o que falar. nas escolas aqui de São Paulo. A atualização das funções do quadro de apoio escolar. O famoso CAI. Você mandou pra gente a resolução SEDUC no 99 de 2024. E a gente vai te ajudar a entender o que realmente muda na prática. É isso aí, mudança na escola sempre gera um burburinho, né? Mas antes de começar a especular, vamos entender o que a resolução realmente propõe. Uma coisa importante de entender é que a resolução 99 não cria novas funções para o QAI. O que ela faz é dar uma repaginada nas antigas, sabe? Trazendo para o século XXI, a gente está falando de um mundo digital com novas tecnologias, novos sistemas. A escola precisa acompanhar essa evolução. Verdade, a gente não pode ficar preso no passado, né? E pelo que eu vi, a tecnologia é um ponto central dessa resolução. Exatamente. Uma das grandes novidades é que o QAI vai ter um papel muito mais importante no suporte à tecnologia na escola. Imagina só um membro do QAI dedicado a ajudar os professores a usar plataformas online, a criar aulas interativas, a solucionar problemas técnicos. Seria um sonho, né? A gente sabe que muitos professores ainda se sentem perdidos com tanta tecnologia nova. Ter um apoio especializado faria toda a diferença. Mas me diz uma coisa, isso não significa que o QE vai ter ainda mais trabalho. Com certeza, a carga de trabalho vai aumentar por isso. A resolução prevê que, com autorização da administração, o servidor do QE pode se dedicar integralmente a projetos específicos, incluindo o suporte à tecnologia. Entendi, então a escola vai ter que se organizar para que essa mudança funcione na prática, né? Não adianta só ter a resolução no papel, precisa ter gente capacitada de estrutura recursos. Sem dúvida. E essa é uma das grandes preocupações, né? Será que as escolas estão preparadas para essa mudança? Será que a Secretaria da Educação vai dar o suporte necessário? A gente sabe que nem sempre o dinheiro chega onde deveria. A gente precisa ficar de olho e cobrar dos nossos representantes que essa resolução não vire letra morta, né? Afinal, o objetivo é melhorar a qualidade da educação e a gente sabe que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa, mas e aí o que mais chamou a sua atenção nessa resolução? Teve alguma mudança que você achou particularmente interessante? Olha, além da questão da tecnologia, me chamou a atenção a ênfase na gestão de recursos. A resolução deixa claro que o QI tem um papel importante na organização. Manutenção e conservação dos bens da escola. É verdade. E a gente sabe que muitas escolas sofrem com a falta de recursos, né? Às vezes falta material básico, os equipamentos estão quebrados, a estrutura física está deteriorada. Exatamente, o QI pode ser um agente de mudança nesse sentido. Ele pode ajudar a fazer um levantamento das necessidades da escola, a buscar recursos, a cobrar da Secretaria da Educação as melhorias necessárias. Faz todo sentido e com a escola mais organizada, com os recursos em ordem, o professor pode focar no que realmente importa, que é o ensino, né? Com certeza a gente não pode esquecer que o professor é a peça fundamental nesse processo todo, mas para que ele possa exercer seu papel da melhor forma, ele precisa de um ambiente de trabalho adequado com estrutura, recursos e apoio. Verdade. E a resolução parece que vai nesse sentido, né? De dar mais suporte ao professor, de criar um ambiente escolar mais propício ao aprendizado. Exatamente, mas é importante lembrar que a gente não pode colocar toda a responsabilidade nas costas do QA. A mudança precisa ser um esforço coletivo da escola, da Secretaria da Educação da comunidade como um todo. Concordo plenamente, a educação é a responsabilidade de todos nós. E falando em responsabilidade, a gente não pode deixar de falar da questão da capacitação, né? De que adianta ter uma resolução super moderna se o pessoal do QA não estiver preparado para colocar em prática. Verdade, a gente precisa garantir que os servidores do QA recebam a formação adequada com foco nas novas tecnologias, nos sistemas online, na gestão de recursos. Senão, corremos o risco de a resolução virar apenas um pedaço de papel. É isso aí, a gente precisa cobrar da Secretaria da Educação que invista na capacitação dos servidores, que dê a eles as ferramentas e o conhecimento necessários para que essa mudança aconteça de verdade. Concordo, e falando em mudança, a gente sabe que nem sempre é fácil, né? As pessoas podem resistir, podem ter medo do novo, podem achar que não vão dar conta. Com certeza, por isso a comunicação é tão importante nesse processo. A Secretaria da Educação precisa dialogar com os servidores, explicar os objetivos da resolução, mostrar os benefícios, oferecer o suporte necessário. A gente precisa criar um clima de confiança e de colaboração para que essa transição seja o mais suave possível. E você acha que as escolas estão preparadas para essa mudança? Tipo, em termos de infraestrutura de equipamentos de acesso à internet? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder porque a realidade das escolas no estado de São Paulo é muito diversa, né? Temos escolas com ótima infraestrutura, com laboratórios de informática modernos, com acesso à internet de alta velocidade, mas também temos escolas com recursos limitados, com computadores antigos, com internet instável. A gente não pode generalizar, né?
Cada escola tem a sua realidade. Exatamente. A Secretaria de Educação precisa levar em conta essa diversidade. Na hora de implementar a resolução, as escolas com mais recursos vão conseguir se adaptar mais rapidamente, enquanto as escolas com menos recursos vão precisar de mais tempo, de mais investimento, de mais apoio. E a gente sabe que nem sempre o dinheiro chega onde deveria, né? Às vezes fica preso na burocracia ou é desviado para outros fins. Infelizmente, essa é a realidade. A gente precisa cobrar dos nossos governantes, dos nossos representantes, que o dinheiro da educação seja usado de forma transparente e eficiente para que todas as escolas, sem exceção, tenham condições de oferecer uma educação de qualidade para os nossos alunos. Verdade, a gente precisa estar atento e lutar por uma educação pública de qualidade para todos. Mas acho que por hoje já falamos bastante. Tá? Na próxima parte do nosso The Deep Dive, a gente vai analisar a resolução artigo por artigo para tirar todas as suas dúvidas. Isso aí, Dala. Até a próxima, pessoal. Tchau. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive na resolução Seduquinino 99. Isso aí. A gente já deu uma geral nas mudanças nas expectativas. Agora vamos colocar a mão na massa e analisar a resolução mais a fundo. Bora lá abrir o documento, sublinhar, anotar. O que mais me chamou a atenção foi a questão do registro de informações dos alunos. A resolução atualiza esse ponto e deixa claro que o QAE vai ter um papel mais amplo no acompanhamento dos alunos e não só em relação a programas de renda ou transporte. É verdade, antes o agente de organização escolar focava em registrar a participação dos alunos em programas específicos. Agora a responsabilidade se estende para projetos e programas da pasta no âmbito da unidade escolar. Ou seja, o QAE vai ter que estar por dentro de tudo que acontece na escola, acompanhando os alunos em diversas frentes. Parece que a comunicação entre a escola e a Secretaria de Educação vai ser fundamental, né? O QAE vai precisar ter acesso a todas as informações sobre os programas e projetos em andamento. Com certeza, sem essa comunicação fluindo direitinho, fica difícil para o QAI fazer o acompanhamento dos alunos de forma eficiente. Imagina só um aluno participando de um projeto da Secretaria da Educação e o QAI sem saber. Não dá, né? A gente gera uma confusão danada e a gente sabe que a comunicação na escola nem sempre é o forte, né? Às vezes a informação fica perdida, não chega quem precisa mostrar. Mas pensando bem, essa mudança pode ser uma oportunidade para a escola se organizar melhor, criar canais de comunicação mais eficientes e integrar os diferentes setores. Exato, a gente tem que encarar essa resolução como um incentivo para a escola se modernizar, se atualizar, se integrar, e não só em relação à comunicação, mas também em relação à gestão de recursos, que é outro ponto importante que a gente precisa analisar. Verdade, a resolução reforça o papel do QAE na manutenção e conservação de equipamentos e bens patrimoniais. E a gente sabe que essa é uma área que muitas escolas enfrentam dificuldades, né? Falta de material, equipamentos quebrados, espaço físico inadequados, nem feira não. Pois é, a gente vê muitas escolas com computadores que não funcionam, lousas digitais abandonadas, material esportivo estragado, é um desperdício de recursos, né? E quem acaba sofrendo com isso são os alunos que ficam sem acesso a uma educação de qualidade. Com certeza, mas e aí o que o QAE pode fazer para mudar essa realidade? Acho que o primeiro passo é fazer um diagnóstico da situação, um levantamento detalhado dos recursos da escola, do que funciona, do que precisa de reparo, do que está faltando com esse diagnóstico em mãos. O QAE pode elaborar um plano de ação priorizando as necessidades mais urgentes. Entendi. E esse plano de ação pode incluir desde a busca por recursos para comprar novos equipamentos até a organização de mutirões para consertar o que está quebrado, né? Exatamente. O QAE pode ser um agente de mobilização buscando o apoio da comunidade escolar da Secretaria da Educação de empresas parceiras. Seria ótimo, né? Ver a comunidade se unindo para melhorar a escola, para oferecer um ambiente mais digno para os alunos. Com certeza, a escola não pode ser uma ilha isolada da comunidade. A gente precisa trabalhar em conjunto, somando forças para superar os desafios. E falando em desafios, a gente não pode esquecer da questão da capacitação do QRI, né? Afinal, não adianta ter boas intenções se o pessoal não estiver preparado para colocar a mão na massa. Verdade, essa é uma das grandes preocupações, né? Será que os servidores do QAI vão receber a formação adequada para lidar com as novas demandas? A gente está falando de tecnologia, de gestão de recursos, de comunicação, são áreas que exigem conhecimento específico, atualização constante. A gente não pode achar que o QAE vai dar conta de tudo isso sozinho, né? Precisa ter investimento em formação, em cursos e materiais de apoio. Sem dúvida, e essa responsabilidade é da Secretaria da Educação, né? Não adianta só criar a resolução, tem que dar as condições para que ela seja implementada de forma efetiva. Verdade, a gente precisa cobrar, fiscalizar, acompanhar de perto para garantir que a resolução não vire letra morta. E você, ouvinte? Como você imagina que essa resolução vai impactar a sua escola? Compartilhe suas expectativas, suas dúvidas, suas sugestões. A gente quer saber a sua opinião. É isso aí. Participe da conversa, mande suas perguntas, suas ideias. Afinal, a educação é responsabilidade de todos nós. Mas antes de a gente se empolgar demais, acho que é hora da gente analisar a resolução artigo por artigo para entender direitinho o que muda na prática. Bora lá, então, vamos destrinchar esse documento e ver o que ele tem a nos dizer. E aí, preparados para a parte final do nosso Deep Dive.
Preparadíssimo. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive, pessoal. Depois de tanto analisar a Resolução 99, acho que chegou a hora da gente colocar os pingos nos is. Vamos abrir o documento e dissecar cada artigo. Vamos lá. Lembrando que essa resolução é curtinha, né? São só 3 artigos que alteram a resolução C52 de 2011. Mas como a gente já viu, as mudanças são significativas. Sem dúvida, e a principal mudança está no artigo 3º da Resolução 52, que define as tarefas do agente de organização escolar. Que agora, com a atualização, tem um escopo bem mais amplo, né? A gente já falou sobre o registro de informações dos alunos, que agora abrange todos os projetos, programas da Secretaria da Educação. Exatamente, o QAI vai ter que estar antenado em tudo que acontece na escola e não para por aí. A resolução também inclui a responsabilidade pela manutenção e conservação de equipamentos e bens patrimoniais. Ou seja, o QAI vai ter que ser o guardião dos recursos da escola. É isso aí, ele vai ter que cuidar para que tudo esteja funcionando direitinho, para que os equipamentos sejam utilizados de forma correta, para que os recursos sejam bem aproveitados. Mas se a escola não tiver recursos suficientes, a gente sabe que essa é a realidade de muitas escolas, né? Nesse caso, o QAI pode ter um papel fundamental na busca por recursos, na elaboração de projetos, na articulação com a comunidade e com empresas parceiras. Ou seja, o QAI vai ter que ser um verdadeiro faz-tudo. Não é bem assim. A resolução não transforma o QAI num super-herói que resolve todos os problemas da escola, mas ela dá a ele mais ferramentas, mais responsabilidades, mais autonomia para agir. E para que ele possa exercer esse papel da melhor forma, a gente precisa garantir que ele tenha a formação adequada, né? Com certeza, a capacitação do QAI é fundamental. Para que essa resolução seja implementada de forma efetiva, a gente precisa cobrar da Secretaria da Educação que invista em cursos, em materiais de apoio, em tudo que for necessário para preparar o QAI para os novos desafios. E aí chegamos ao ponto alto da resolução, inciso 27, que permite que o servidor do QAI, quando autorizado, se dedique integralmente a projetos específicos, incluindo o suporte à tecnologia. Essa é a cereja do bolo. Imagina só as possibilidades, um QAI dedicado a implementar projetos de robótica na escola, a criar uma plataforma online de aprendizagem, a dar suporte técnico aos professores. Seria um sonho, né? É. Mas é importante lembrar que essa dedicação integral só pode acontecer com autorização da administração da escola, né? Exatamente. A escola precisa ter um plano estratégico, definir prioridades, organizar a alocação dos servidores de forma justa e eficiente. E aí, depois de analisar a resolução com lupa, qual a sua principal conclusão? Acho que a Resolução 99 tem um potencial enorme para transformar a realidade das escolas. Ela moderniza o papel do QAI, dando a ele mais responsabilidades e mais autonomia, mas para que essa transformação aconteça de verdade, a gente precisa garantir que o QAI tenha a formação adequada, que a escola tenha os recursos necessários e que haja uma comunicação eficiente entre todos os envolvidos. Concordo plenamente, você ouvinte. O que achou da Resolução 99? Como você imagina que ela vai impactar a sua escola? Compartilhe suas ideias, suas expectativas, suas sugestões. E continue acompanhando o The Deep Dive. Em breve a gente volta com mais um mergulho profundo em algum tema que está movimentando o mundo da educação. Até a próxima. Tchau, tchau!